Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bom? Tudo bom, estamos aí de volta. Estamos de volta e com 2 filmes pra gente conversar aqui. 2 agradecimentos a Espaço Z, que nos proporcionou cabine de ambos. A gente vai falar no primeiro bloco de Batem a Porta, um novo filme do nosso querido M. Night Shyamalan, Chimbalaê. E aí no segundo bloco a gente vai falar de provavelmente o filme que mais pessoas vão errar o nome ao longo de toda a temporada, que é Os Banshees de Inisherin, que é um filme que está aí bem cotado na temporada de premiações. Foi indicado a uma penca de Oscars entre as principais categorias ali: filme, roteiro, diretor, ator. A gente vai falar do filme no segundo bloco. Antes, vamos aí falar da mais nova produção do M. Night Shyamalan. Bom, vamos lá então. Começando por Batem a Porta, esse título curioso. Mas o original não chega a ser tão diferente, né? Porque o original é Knock at the Cabin, que é basicamente... Socando a cabine? Essa cabana, socando a cabana. Macetando a cabine. O filme é baseado num livro de 2018 do nosso amigo Paul Tremblay. E é curioso porque ele chegou a ser, em dado momento, nas ruas não, né? Nos escritórios de Hollywood, um dos roteiros ainda não filmados, mais desejado pelas produtoras, pelos estúdios, que viram ali a possibilidade de um filme com potencial de uma boa bilheteria. Como o filme está recém-estreando, a gente não sabe como é que ele vai de bilheteria, mas é de se imaginar que ele não faça assim, não vai virar um hit, como o Shyamalan já fez, principalmente no seu filme de estreia, que é um filmezinho de terror aí que você já deve ter visto, se chama O Sexto Sentido. E desde então ele nunca repetiu mais o mesmo sucesso. É um cara de uma carreira irregular, na verdade, né? Ele tem vários bons filmes. E aqui já fica a deixa, né, para olhar o nosso vídeo lá no YouTube. A gente fez um top 5 dos melhores filmes do Shyamalan. Mas assim como ele tem filmes bem bons, ele tem outros bem ruins, né? Que o diga Fim dos Tempos, Depois da Terra, O Último Mestre do Ar, A Vila. Mas também é o cara que fez vários filmes bons aí, como o próprio Sexto Sentido, O Corpo Fechado, que depois virou uma trilogia, né, junto com o Fragmentado e o Vidro. A Visita é um filme legal. E Sinais, né? Que é um filme um tanto quanto divisivo, assim, mas tem passo fundo, né? Tem a série da Apple TV Plus também, que é comandada por ele, Servant, que é legal. Tá na última temporada. E é legal de ver, os episódios são curtinhos, ela é muito, muito bem filmada, assim, cara. Ela é uma série... Bonita é um termo estranho para aquela série, né? Porque ela é meio estranha. Mas, enfim. Aqui, a história é a seguinte. Tem um casal de 2 gays, que tem uma filha. Eles estão passando férias numa cabana. Misturei o português com o inglês aqui. Numa cabana no meio da floresta lá, e lá pelas tantas chegam 4 malucos, sendo que um deles é o Dave Bautista. Deles é uma porta. Onde no caso, Bata na Porta não é Bata no Dave Bautista. Chegam 4 malucos, entre os quais o Dave Bautista, dizendo que o seguinte: a humanidade está acabando, a humanidade vai acabar, e o único jeito de impedir isso é um dos 3 morrer, mas quem tem que escolher é eles, entre os 2 pais ali ou a menina. A menina, na real, não escolheria nada.
Mas enfim, eles é que tem que escolher quem dos três será sacrificado em prol da humanidade. Sem spoilers, Márcio Gomes. O que tu achou do filme? Ou tu quer começar que eu vá? Não, vai tu primeiro. Não, tu quer ir? Pode ir primeiro. Não, é que eu achei... sempre eu começo. É porque eu acho que eu achei menos ruim do que eu acho que tu achou. Então, vai lá, vai lá. Eu achei esse filme estranho. E eu não digo isso como crítica de algo ruim. Eu achei realmente estranho, assim, porque eu não sei muito o que pensar dele, assim. Eu vou me repetir um pouco no que eu vou falar no segundo bloco, quando a gente falar nos Banshees. Mas é um filme que, em dado momento, eu me sinto meio burro, assim, do tipo... Tem alguma coisa aqui por trás que eu não tô pescando? Ou é só isso aqui mesmo, sabe? Não sei se ele tem uma outra mensagem. Acho que o Márcio tem uma interpretação que a gente estava conversando antes. Acho que a dele faz mais sentido. Não sei qual é a mensagem ali da coisa toda. O sacrifício em prol da humanidade. Ou, tipo, os sinais estão vindo todos aí. Se a gente for fazer uma analogia com crise climática e tudo mais. Tipo assim, olha... A natureza está dando todos os sinais e mesmo assim a gente não consegue sacrificar, não se sacrificar em vida, mas sacrificar algumas coisas que a gente tem de industriais, ou a gente não consegue abrir mão do nosso estilo de vida mesmo sabendo que o mundo vai acabar. Dá para fazer essa leitura? Até dá, mas é aquilo, uma vez que a arte é isso, né? Uma vez que a tua peça está finalizada, a interpretação é do público. Eu realmente não sei se essa é a ideia do Shyamalan com esse filme. Para mim, a surpresa do filme é ele não ter surpresa. Ele é um filme sem viradas, e aqui a gente até vai entrar nos spoilers depois, mas é mais tranquilo de falar, porque ele não é um filme com grandes viradas. Eu não acho que ele é tão tenso quanto outros filmes. Eu acho que ele... O Márcio falou ali no Servant. O Servant, na série da Apple TV, acho que é mais tensa do que esse filme. E é isso, assim. Eu acho que é um filme que... Não sei se eu vou ter dificuldade em lembrar que eu vi no final do ano, assim, cara. Pode destruir o filme agora, Márcio. Não vamos destruir totalmente o filme. Que a primeira parte do filme, até um pouco mais da metade ali, eu até que gostei. Ele me lembra alguns filmes de famílias que são aprisionadas e são feitas reféns dentro da sua própria casa, né, e tem que se defender de intrusos e tal. O primeiro filme que me vem à mente é o Sob o Domínio do Medo, da década de 70, ali com Dustin Hoffman, que ele vai morar no interior e tal, e daí os caras tentam invadir a casa dele, agridem a mulher dele, enfim, é um filme muito bom da década de 70, quem tiver a oportunidade de ver, nem sei se está nos streamings. Esse é um dos filmes que aquela coisa claustrofóbica de estar preso dentro de casa e sendo invadido e agredido por... Tem o Quarto do Pânico também, né, do Fincher, né? Mas é uma coisa bem mais urbana, né? É, bem mais urbana. Esse é mais rural, assim, tu tá num local afastado e pessoas vêm de fora e tentam invadir o teu território ali, né? E tu tem que defender a tua família com o que tu consegue, assim. O outro é um filme bem mais violento, que é aquele Violência Gratuita, de 97, dos caras que... Bem mais violento. Que os caras, né, aprisionam uma família para torturar mesmo lá, e é um filme bem sádico, assim. E também remete um pouco, daí um filme mais de terror, O Segredo da Cabana, ali, mais por causa daquela questão de ser uma cabana no meio da floresta, assim. Foram 3 filmes que eu consegui pescar de última hora como de referências para esse do Batem a Porta, assim. Isso tudo para dizer que essa primeira parte, que é a parte que o pessoal chega lá, que o Carlos comentou ali, e que começam a fazer essas provocações com a família de que precisam tomar uma decisão e impõem uma questão ética, que o Carlos até tocou, que poderia ser uma metáfora por essa questão que a gente vive hoje, de renunciar a algumas coisas para poder atingir um bem maior. No caso, obviamente, ali no filme, a renúncia é bem mais ampla do que simplesmente reciclar o lixo, né, ou deixar de consumir plástico. Na verdade, tu tem que sacrificar alguém da tua família, é quase uma escolha de Jó ali, né?
Mas essa parte é legal, e chega a ser certo ponto do filme que tu não sabe se aquilo ali tá acontecendo mesmo, se é um culto. E se tratando de Shyamalan, tu fica esperando a virada, né? E se tratando de Shyamalan, pelo que tu já conhece dos sinais e do sexto sentido, por ser um cara muito voltado para essa questão de espiritualidade nos filmes, tu mais ou menos imagina para onde ele tá guiando a história, assim. Mas mesmo assim tu cria uma dúvida, né? Tu tem os movimentos do QAnon e tal, então tudo aquilo ali pode te dar assim como a família te colocam em dúvida para saber exatamente o que está acontecendo na história. Só que daí chega a parte final da história, em que eu não vou tratar exatamente agora, porque a gente não está na parte dos spoilers ainda, né? E ali, para mim, tudo se desmancha como um castelo de cartas. Cai a porta. Ali não me convenceu. Ali toda a história... Para mim, o diálogo final entre os dois principais personagens da história, ele tirando o Dave Bautista, que é um antagonista, para mim, ficou recheado de clichês, assim. Vamos botar e como eles resolveram o filme também, para mim, foi muito... Vamos botar o aviso de spoilers para tu poder falar mais à vontade disso aí. Vamos lá, enfim. Aviso de spoilers. Agora sim, vai lá. Mais tranquilo. Então, quem não viu o filme, ou quem não quiser, quem não gosta de saber de spoilers, que eu conheço gente que gosta de saber de spoilers, né? Quem não gosta de saber de spoiler pode passar para frente e ir para a parte do Bunches, né? Ou vão ouvir outros podcasts, né? A gente tem mais de 100 podcasts à sua disposição. Do Correio do Povo. Né? 100 episódios do C-Pop aí à disposição para você ouvir, depois voltar, depois que 200, né? Depois que a gente tiver terminado. O que a gente vai fazer quando chegar nos 200, Carlos? Eu tenho ideia da gente fazer um podcast. O 201. A gente pode fazer um podcast. Enfim. Spoilers de... Batem a porta. Batem a porta. Vai lá. Enfim. Depois de vários exemplos de que o mundo está acabando, né? Um tsunami, uma praga e tal. Depois que literalmente os aviões começam a cair no céu, pátio. Né? Eles chegam à conclusão de que precisam se matar. E a mensagem que fica, pelo menos para mim, é que parece que o amor, ali no caso, o amor gay, precisa morrer para salvar a humanidade. Essa é uma das mensagens que me parece que o filme está passando. A outra mensagem, que daí é uma mensagem que explicitada pro Dave Bautista, né, qual o personagem que ele interpreta, é que, na verdade, o amor puro, eles foram escolhidos por causa do amor puro, então teria que sacrificar o amor para salvar a humanidade. Tipo, eu acho tudo muito básico, muito pueril ou muito preconceituoso, dependendo da forma como você encara a mensagem que está sendo transmitida ali. Esse, tu tem que acreditar muito, né? Porque ele fala e pronto, e não tem nenhuma mostra mais desse amor puro, não tem nada. É assim, ele disse, beleza, eu tenho que acreditar. E sem falar que as provas que são mostradas ao longo do filme, elas são muito falhas, assim, né? Os caras estão isolados numa cabana, né? Eles não têm muitas evidências de tudo aquilo que está acontecendo. Tudo bem que estão sob pressão, o jogo psicológico ali é muito forte, daí sob pressão tu acaba muitas vezes cedendo a algumas explicações enfim, e acaba tomando decisões que normalmente tu não tomaria. Entendo todo esse processo. Mas ali me parece uma decisão drástica demais para te tomar nesse sentido. Eu acho que o filme teria que expor isso de outra forma. Eu teria exposto isso de uma forma um pouco mais óbvia, né? O fim do mundo teria que ter ficado muito mais evidente para que eles tivessem que tomar uma decisão dessas, assim. O filme funciona mais como uma questão ética daquelas que a gente se coloca do tipo... O que você faria se uma coisa drástica acontecesse? Como você lidaria com determinadas situações, né? Aqueles jogos de lógica que a gente acaba se colocando em mesa de bar, às vezes discutindo. E que tá... Eu acho que o problema do filme é que tu nunca se coloca nesse dilema, né? Tu nunca entra no dilema do filme, assim. Ele é... Não sei, é difícil de comprar a ideia do filme, assim. Mas é a única maneira de tu sustentar a história. É tu te colocar nessa ideia de que tu teria que tomar uma decisão quase impossível. O que tu faria? Tu salvaria a humanidade ou tu salvaria a tua família? Essa é a discussão. Todo o resto da história eu acho que meio que se perde na forma como ela é conduzida. De um dilema a partir de um filme que já existiu na história do cinema, venho de um filme chamado Proposta Indecente. Nunca se repetiu
tanto um dilema quanto aquele. Mas esse dilema do filme é que não, eu não sei, tu não compra a ideia, tu não fica em dúvida. Porque assim, o filme poderia criar uma tensão, e isso para mim é um pouco decepcionante. Eu acho que a tensão da invasão, a tensão deles aprisionados, a tensão da tentativa de fuga, tudo aquilo ali, nada daquilo é novo, mas aquilo ali funciona. Sim, mas o que eu quero dizer... O problema é a resolução do caso. Mas o que eu quero dizer é que assim... e o Shyamalan é um cara que faz bons... sabe criar suspense. O Sexto Sentido dispensa comentários, mas os outros filmes mesmo, desses últimos, o próprio Vidro... Bastou uma tempestade de raios para convencer o cara de que o mundo estava acabando. Ele não pode morar aqui, a própria... Um calorão, toda tarde tem uma tempestade de raios em Porto Alegre. A própria maneira como o mundo está acabando ali é muito tosca. Os jornais estão filmando e assim... e acabamos de receber uma informação. A queda dos aviões. Não, e assim, aviões caindo só não subia avião. Não, e assim, é uma coisa do tipo... Os males do filme acontecem à medida em que as pessoas do culto vão morrendo. Vão sendo assassinadas pelos próprios... Que não é um culto. E aí que tá. Deixa eu até aproveitar e fazer esse parênteses. O Shyamalan é um cara que sabe fazer suspense. O Sexto Sentido é rico nisso. Os próprios Sinais, tem muitas cenas tensas ali com os ETs e tudo mais. Inclusive a de Passo Fundo, em que o menino brasileiro fala: olha lá, it's behind. Mas ele sabe criar suspense. A primeira parte do filme, em que tu fica ali pensando assim, tá, mas qual é desses quatro? Eles são um culto? Eles são loucos? O que tá por trás disso aqui? E a verdade é que tu vai criando várias teses e o resultado é meio decepcionante. Não tem nada demais. Tipo, claro, não tem nada demais. Mas que eu digo assim, era aquilo ali desde sempre, sabe? 4 pessoas morreram de graça. E aí é o seguinte... Fora as outras que morreram nos... E aí voltando... Aí a partir do momento em que os caras são assassinados ali para... Como é que é? E então a humanidade foi julgada. Coisa assim que ele fala, né? Antes de cada morte. E assim, vamos pegar o menino lá do Harry Potter, o Rupert Grint, que também tá no Servant, né? E que é o Redman, que no final virou Bannon. Isso, não, mas Steve Bannon? Não, eu quero pegar o nome da atriz, que acho que também tá no Servant, a Nikki Amuka Bird. Ela trabalhou já com o Shyamalan no Tempo, aquele que quando eu vi eu achei ruim, mas às vezes quando eu penso nele eu não acho ele tão ruim assim. Que é o último filme dele, e também no o Shyamalan aparece vendendo air fryer nesse filme também. Ele tem isso, assim, Hitchcock, assim. Ele acha que ele é o Hitchcock, assim, né? Ele surgiu, na verdade, eu tô fazendo curvas aqui, quando saiu o Sexto Sentido, ele foi vendido como o novo Hitchcock, e ele comprou a ideia, né? Assim como quando... Alguém tinha que comprar, né? Quando o Senna morreu e todo mundo acreditou... Ele que comprou. Todo mundo acreditou que o Rubinho seria o novo Senna e o Rubinho caiu nesse erro de achar que ele seria o novo Senna. O Shyamalan tem isso, assim. Ele realmente achou que ele tivesse no mesmo patamar do Hitchcock e com o tempo se viu que não, longe disso. Mas... O que eu ia voltando, né? Fazendo toda essa curva, fecha parênteses. O que eu acho engraçado é o seguinte: aí tá, digamos que um dos caras ali do grupo é assassinado, ele morre em prol da humanidade. O sangue tá escorrendo do cara, tipo assim. O coração acabou de bater. O cara ligou a TV, já aconteceu uma tragédia, e não só já aconteceu a tragédia, como os repórteres, a produção já passou informação para a TV que já entrou ao vivo. É jornalismo ágil. Não fecha as contas, sabe? Tu tem que ter um pouco de... Por mais que a história seja uma viagem e tudo mais, tu tem que ter um mínimo de razoabilidade para tu acreditar. Tem um termo para isso, né? A suspensão da descrença. Tu tem que ter um mínimo de suspensão da descrença para entrar no filme. Eu acho que o filme falha nesse sentido, assim. Até acho que o filme... tem lá seus prós, tem
Acho que as atuações estão ok. Assim, o próprio Dave Bautista, que eu tenho algumas ressalvas, acho que ele funciona no filme. Os dois atores ali que fazem os dois pais, tanto o Jonathan Groff, que é uma carinha conhecida até, né? O cara do Mindhunter, o cara que apareceu no último Matrix, e também é o cara que dubla o original do... É Christoph, tu que viu Frozen? Eu não vi Frozen. Tu que, como pai, já deve ter visto Frozen. Vi, mas faz tempo. Ele na dublagem original é ele que dupla o do Christoph. E o outro pai, o Ben Aldridge, tem o Hot Priest, né? Tem o padre bonito lá da Fleabag, e tem o namorado da jaqueta de couro na primeira temporada da Fleabag. Ele é esse namorado dela. Acho que eles funcionam ali, eles passam a ideia de um casal e tudo mais. Mas de resto, ali, o resto do elenco, o Rupert Grint tá... Não sei, cara. Eu acho que é um filme bastante irregular, assim, por todas essas razões. E... Enfim, por ser um filme de terror, ou... Não é de terror, né? De suspense, é mais suspense que terror, suspense. Né? Talvez ele funcione como uma atração de final de semana, talvez as pessoas, por essa questão de apocalipse, as pessoas adoram filmes de apocalipse, né? E por incorporar todos esses elementos mais modernos, assim, né? De epidemia, desastre climático, seitas e cultos, especialmente desses formados online, eles fazem uma citação a chat, que se conheceram num chat e tal. Então, milagre que não foi num grupo de Facebook. Ele né? tem um ponto positivo, nem no Telegram. Ele tem um ponto positivo que é a duração dele. É um filme curto, né? Então é possível que uma boa parte das pessoas... Eu acho que ele pode fazer sucesso no streaming. Relativo sucesso. Curta a experiência em algum momento por causa de todas essas referências, assim, né? Mas ele como cinema, assim, eu acho que, sei lá, talvez poderia ter sido uma boa série se tu conseguisse explorar um pouco mais a história dos quatro antagonistas. Sustentaria o suspense mais tempo? Eu acho que talvez sim, talvez tu conseguisse explicar um pouco mais os fenômenos, talvez tu conseguisse explorar um pouco mais os 4 personagens que chegam na cabine, contasse... Ele até faz uns flashbacks contando a história dos pais ali, né? Talvez tu conseguisse explorar um pouco mais isso também, e talvez a história funcionasse um pouco melhor, né? E eu tenho uma outra crítica, é o seguinte, que quando é pra falar em fim de mundo, é pra mostrar o fim do mundo, faz bem feito. É os filmes do Emmerich, do Roland Emmerich. Os filmes são as bostas? São. Mas as cenas de final do mundo são todas legais. O dia depois da manhã... A gente gosta de ver o fim do mundo. Mas é grana, né? Falta grana, talvez. Né? Mas então não faz, cara. Falta grana. Não sabe brincar, não desce pro play. Acho que é um pouco isso. Mas tudo bem. Também acho assim, acho que o Shyamalan já fez coisa melhor, mas também já fez coisa pior. Tá? Já fez. Não é nenhum dos 5 piores filmes dele. Nem dos melhores também. Não. Vamos fazer... a gente já experimentou isso uma vez e a gente vai tentar fazer de novo agora. É que a gente vai gravando o programa, às vezes e esquece. Mas a gente vai tentar voltar a ter cotação. Daí a gente vai fazer... Cada um faz a sua e depois a gente faz uma média do programa. E aí não sei se a gente bota nos cards ou não, porque... Aí já é spoiler, tua né? parte. Vamos ver aí como é que a gente faz. Mas vamos lá. De 0 a 5 estrelas... Pode ser? Pode ser. 0 a 5 estrelas. Pode ser meia estrela, se tu quiser. Não vou ser tão radical. Não. Que eu digo pode ser 2,5, 3,5. Entendi. Acho que meia estrela é demais. Deixa eu dizer que eu ia dar meia estrela pro filme. Ou pode ser raios pra esse filme, no caso, né? É muito raio nesse filme. Raios é no Thor. Tempo severo. Piada interna. Vamos dar... Eu começo, é isso? Tu começa. Eu começo. Não, posso começar eu então, porque daí depois tu baixa a média. Tá bom. Entre prós e contras, cara, acho que eu daria entre 2,5 e 3, mas como ele tem 1h40, vai 3. A duração do filme é motivo de estrela. Vai ver. Tu não viu Babilônia ainda. Tu não sobreviveu a 3 horas de Babilônia. Mas eu já vi filme curto que parece 3 horas. Eu vou de 2 estrelas para esse filme. Bom, porque daí fica 5 estrelas, é fácil de fazer a conta. Então a média do C-Pop fica... Batam a porta, ficou 2,5 estrelas. Então tá. Sendo assim, a gente pode passar já para o próximo bloco. A gente sai do meio da floresta e vai
Uma ilha no meio da litoral, da Irlanda. Litoral irlandês no meio do nada. Início do século XX. Vamos lá, então. Bom, seguindo. Os Banshees de Inisherin é um novo filme de um diretor que não é tão hypado assim, mas ele é meio queridinho da crítica, que é o Martin McDonagh. Digo queridinho da crítica porque tem outros 2 filmes dele aí que são sempre bem cotados. O primeiro, de 2008, é o Na Mira do Chefe, In Bruges. Depois ele fez Os 7 Psicopatas e um Shih Tzu, que é um filme que eu até tenho vontade de ver, porque todas as pessoas que eu vi falar, falaram bem, se bem que uma dessas pessoas é o nosso colega Alfredo Poças, então não sei. E o 3 Anúncios para um Crime, que também foi premiado com... A Frances McDormand ganhou o Oscar, para variar e tal, que é um filme de 2017. Nesse filme agora, a premissa dele também... Ela é bem básica, assim. São 2 amigos no litoral irlandês, que é quase que no meio do nada, né? No meio do nada e no frio. E um deles, um belo dia, decide um argumento meio quinta série, tipo assim, não sou mais teu amigo. E o outro cara, que é esse aí é o Brendan Gleeson, né? E o outro cara, vivido pelo Colin Farrell, o cara fica assim, tá, mas por quê? Por que tu não quer mais ser meu amigo, cara? O cara meio que quer saber, né? Quer tentar restabelecer essa amizade. Só que o personagem do Brendan Gleeson não quer. Acabou a relação. E aí o filme gira em torno dessa questão toda aí, da amizade deles e das consequências a partir dessa tentativa forçada de retomar o laço. Em termos de sinopse, é bem fácil de fazer essa, porque não tem muito o que explorar, até porque as coisas a partir disso são meio paralelas ali. Mas, enfim, a partir dessa premissa, Márcio, o que tu acha desse filme? Ao contrário do Batem na Porta, o Banshees, para mim, é um grande filme. Apesar de ser um filme um pouco mais lento, assim, com uma velocidade um pouco diferente, né? Até, afinal de contas, se passa no início do século XX, ali, 1923, se eu não me engano, numa ilha da Irlanda, até é uma referência que uma das personagens, a irmã do Colin Farrell, a irmã do Patrick, fala, né? Um momento do filme o que você esperava? Você mora numa ilha no norte da Irlanda, né? Eu quero mais da vida. Mas o que tu quer mais da vida? No meio da Irlanda, uma ilha no meio da Irlanda, no início do século, né? É um filme que ele é uma como é que eu vou dizer? Uma dramédia, eu acho, né? A gente podia dizer um drama com comédia, assim. Ele tem diálogos... Ele é comédia e ele vai nesse sentido. Digamos assim, a comédia é o alto da montanha e o drama... O humor negro é a planície. Ele vai lomba abaixo. Ele começa com uns diálogos muito engraçados, assim. A situação, ela é... que dá a origem ao filme, que é a questão da amizade ali, do rompimento da amizade, rompimento unilateral da amizade. O cara de uma hora para outra simplesmente chega e diz, eu não sou mais teu amigo. É como eu chegar pro Carlos e dizer assim, Carlos, eu não quero mais fazer o podcast contigo. E o Carlos perguntar por quê. Eu dizer, não quero mais. Né? Simplesmente não quero. E sem dar um motivo específico, assim, simplesmente... Com a diferença que em algum momento, se tu chegasse e dizer assim, não quero mais gravar, tá, mas por quê? Se tu me perguntar de novo, eu vou cortar meu dedo. Mas isso a gente vai chegar depois, assim. Esse é o mote da história, esse motivo meio surreal, assim, e os diálogos meio que embasam essa questão, essa estranheza, essa quase bizarrice, assim, porque... né, todo mundo parte do princípio que para uma relação acabar precisa de um motivo, né, ou de uma gota d'água, de algo ser uma ruptura, né, precisa de alguma coisa acontecer para que tu simplesmente deixe de querer ter alguma relação com a outra pessoa, seja um relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso, uma relação de parentesco, sei lá, tu queira romper com a tua família, precisa ter alguma coisa, né? Fulano votou num candidato, tu votou no outro, não quero mais conviver com essa pessoa, né?
Como tem acontecido Futebol. muito por aí. Futebol, né? Embora o futebol seja um pouco mais tolerante em alguns momentos, né? Quem diria que a gente acharia futebol tolerante atualmente? Deixa o primeiro Grenal aparecer. Mas no filme ele não tem. Ele simplesmente deixa de... Cansou. E a partir daí... forma a incapacidade do Patrick, que é o personagem do Colin Farrell, de lidar com essa situação, de simplesmente de aceitar essa rejeição, né? Que é uma coisa que todos nós temos, essa dificuldade da gente ser rejeitados, né? De simplesmente ouvir um não e aceitar esse não e seguir a vida. Com algo mais complicado ali, que assim, digamos, numa grande cidade, tu acabou o relacionamento, que seja, amoroso ou não, tem a possibilidade. Porto Alegre não, Porto Alegre é um ovo, tu sempre acaba encontrando as pessoas. Mas tem Irlanda, a possibilidade. Né? Eu só adoraria de tu vai num lugar e a pessoa vai no outro. Mas no filme só tem uma bodega. Um pub ali, né? Só tem um Todo mundo pub. vai naquele então, pub. Assim, o cara não quer mais ser teu amigo. O único lugar que tu tem pra tu sair de casa, tu vai e encontra o cara. Tu tá se deslocando, tu passa pela mesma rua, tu vai cruzar com a pessoa ali. Então... é essa desconexão, assim, essa questão essa incapacidade de lidar com a rejeição e essa forma de tu fazer essa ruptura que trata a história do filme. Assim. Hoje a gente poderia dizer que o personagem do Colm deu um ghost, né? Se tentou dar um ghost no início do século ali, né? No personagem do Patrick do Colin Farrell, né? Um ghost numa ilha no meio da Irlanda sem ter redes sociais, sem ter WhatsApp, tentou bloquear ele na vida real ali. Obviamente que a coisa não funciona. E ele tenta entender por quê, e tenta manter a relação, e tenta continuar a amizade, e a partir daí essa história é onde a história ganha impulso, porque daí tem ações violentas. Vamos para os spoilers? Vamos para os spoilers. Não quer falar a tua parte aí antes? Então vamos para os spoilers. Assim, de novo, como eu disse antes dos spoilers, como eu disse no primeiro bloco, esse é um filme mais até do que o Batem à Porta, em que eu me senti um pouco burro assim no cinema. Porque eu fiquei pensando assim, tá, qual é o subtexto que tem aí, sabe? Porque ele realmente ele começa engraçado, tem tiradas muito engraçadas. A parte que eles vão roubar a bebida do pai do cara e o cara tá pelado lá, porque, enfim, tinha passado por um certo momento. É um dos melhores momentos do filme. Ele tem boas tiradas e ele começa realmente como uma comédia. Só que mais adiante, eu achei que ele estava arrumando para ser uma comédia estranha. E a real é que na reta final não tem meio que nada engraçado. Ele vai virando um filme triste só. Não é nem um filme... Como é que eu vou dizer... Não é estranho, porque estranho também. Bizarro. Não chega a ser agridoce, cara. Mas, enfim, cara, ele caminha para uma tristeza, assim. Cara, E aí eu fiquei estranhando, assim, sabe? Pra mim, esse filme tem um problema de tom, assim, cara. E aí, quando eu fui ver depois, assim, porque a crítica, no geral, gostou bastante do filme. Mas quando eu fui ver no Letterboxd ali, eu disse, cara, tava todo cheio de dedos, assim, porque cheio de dedos, porque esse filme é ótimo. É verdade. Tava todo cheio de dedos. Ao contrário do personagem, eu estava cheio de dedos. Não, porque eu pensei assim, cara, será que eu vou ser o burro, assim, todo mundo dando uma cotação alta e tal? Eu disse, mas vou dar o que eu achei, assim. Depois eu falo aqui no final do programa. E quando eu vi, na real, a galera, em geral, tava dando menos até do que eu tinha dado, assim. Eu disse, então tá. Então tô meio que na mesma vibe das pessoas, pelo menos, que eu conheço, assim. Cara, ele é um filme legal, ele tem bons diálogos. Eu acho que o que leva o filme adiante são as interpretações. O elenco é muito bom e é natural que todos eles estejam indicados ao Oscar. Não só os dois protagonistas, o Colin Farrell e o Brendan Gleeson, como também o outro menino, que é o Barry Keoghan, que está no
nos Eternos, no filme da Marvel lá, e a Carrie Condon. Ele, na real, ele tem uma história... É aquele papo, né? Vi na internet, então deve ser verdade. Aí tem foto do tubarão roubando, o tubarão pulando num helicóptero. Mas de que ele é um menino que foi criado em orfanato e tudo mais. Ele teve uma infância bem, bem complicada. E agora, sabe, tá fazendo 30 anos e já conseguiu uma indicação Oscar. E realmente, ele é muito bom. A personagem da irmã do Colin Farrell é muito boa. O Colin Farrell tá muito bem no filme. Tanto que, em termos de atuação, tu vê entre os favoritos para Oscar, quem tá mais favorito para ganhar ainda é o Brendan Fraser pela Baleia, né? Mas o menino que faz o Elvis lá, o Austin Butler, ele estava mais bem cotado até 2, 3 semanas atrás, e aí começaram a sair as premiações, o Colin Farrell já está na frente dele. E realmente, eu acho que ele está muito bem. Para mim, assim, o que segura o filme é o elenco, assim, cara. Mais do que a história. E acho que ele tem uma boa ambientação. Tu consegue se sentir isolado no filme, assim. Eu adoraria passar um tempo naquela Irlanda lá. Tu quase sente o vento Aquela frio. cabaninha. Tu quase sente o vento frio batendo na cara. Assim. Notas aleatórias mais interessantes. Fui pegar informações do filme. Não tem tanta coisa interessante, mas tem uma que eu achei legal, que é o seguinte. Tem uma burrinha no filme, uma jumentinha, né? A Jenny. E diz que o bicho que fez o filme era o primeiro filme do bicho. E digamos que o bicho não curtiu muito as filmagens, e tanto que o Colin Farrell brincava que era a diva do elenco, assim, que volta e meia brigava com o elenco, assim. E é muito engraçado o burrinho ali no filme também. Agora o resto que eu tenho que falar tem que ir pro spoiler, não adianta. Então, Matheus, por favor, suba a trilha dos spoilers, vamos lá. Bom, agora sim. Pra mim é o seguinte, cara. Eu sei que a ideia do Brendan Gleeson não era essa e tal. Mexeu com o bicho, toda reação é justificada. Imagina, o cara matou a jumentinha. Mas ele matou sem querer. Matou sem querer, mas matou. Não, só pra ele. E eu fiquei... Só pra cara, pra mim foi muito tenso o momento em que tu pensasse assim, ele não vai matar o cachorro. Porque eu tenho um cachorro da mesma raça, um Border Collie. Eu pensei, cara, se ele matar esse cachorro, eu vou entrar nesse filme pra acabar com esse cara. Só pra explicar o contexto pra quem ainda não viu o filme e ainda ficou para os spoilers, a história é que, em determinado momento, o personagem do Colm diz que se o personagem do Colin Farrell falar com ele, ele vai cortar os seus dedos. Falando. Cada vez que tu falar comigo, eu vou cortar um dedo. Ele vai cortar um dedo. E como ele continua falando, obviamente, né? Porque o cara não para nunca, não se manca. Detalhe que o cara toca violino. Ele começa a cortar os dedos. Cada vez que ele fala com ele, e jogar na casa do cara. E joga na casa do cara. Tanto é que chega no momento que ele corta os dedos restantes da mão ali, os 4, e joga. E daí, no caso, a jumentinha dele come um dos dedos e se engasga com o dedo. E daí é por isso que a jumentinha morre. E daí o Carlos ficou indignado. Ele não ficou indignado com os 4 dedos cortados, ele não ficou indignado com o fim da relação. Ele ficou indignado com a morte da jumentinha. Eu acho legal a justificativa que ele dá pra terminar a amizade, que é assim... O cara é muito chato. O cara é muito burro, cara. O cara é muito burro. Eu cansei, a vida tá passando... E eu tô perdendo tempo com esse burro, cara. O burro, no caso, não o bichinho, o Colin Farrell. Mas até aquele momento é engraçado, porque eu quero dizer, cara, eu quero escrever minhas músicas, o tempo tá passando, eu já não sou mais um guri, e eu tô perdendo meu tempo com esse burro, cara. Então não quero mais ser amigo do burro, cara. É uma coisa muito interessante de quem tá chegando na sua... Como é que eu vou dizer? No seu ocaso, né? Tá chegando no final da vida e começa a pensar em escolhas, né? Tu não pode perder tempo com
com burro e com coisas ruins. Às vezes chega um momento, eu vou ver essa série ruim ou eu vou ver uma série boa? Né? Porque só porque todo mundo tá falando, tu vai optar a ver uma série boa, um filme bom, ou vai optar por programas melhores, entendeu? Todo mundo chega... pelo C-pop. Todo mundo chega a esse momento, alguns mais tarde na vida, outros antes, em que tu começa a fazer escolhas, né, para encaixar, ainda mais agora, né? Se o cara já tomava essas decisões na Irlanda em 1920, imagina agora em que o nosso tempo é cada vez menor por causa da quantidade de tarefas e de atividades que a gente tem para fazer num curtíssimo espaço de tempo. Né? Então a gente começa a fazer essas escolhas. E no caso do filme é isso, é expor a escolha que ele tomou, que ele precisava se livrar de uma relação que para ele era infrutífera, né? Não rendia praticamente nada. Em determinado momento ele disse: você ficou 2 horas falando comigo sobre o que tinha no cocô da sua burrinha, né? Isso para mim não chegava a lugar algum. Eu preciso largar essa relação para poder fazer coisas mais produtivas, como compor músicas que eu quero que durem anos, como ele cita, acho que ele cita Mozart, né? Como Mozart, enfim, né? Músicas que fiquem para as próximas gerações, que daí então é isso, é um pouco da questão de tu de face a sua própria e é curioso a sua própria finitude, tu tem que tomar decisões para aproveitar melhor o seu tempo e de o que tu vai deixar de legado da sua existência. Né? E o outro personagem é tão burro ou mais burro que o do Colin Farrell, faria mais sentido os burros andarem juntos, mas o burro do Colin Farrell não quer andar com o outro guri que é mais burro. Ele quer andar com o cara. Mas daí é meio, né... Essa questão de relacionamento, tu não escolhe muito quem tu gosta, né? Tu acaba te identificando independentemente das afinidades. Isso aí tu consegue se identificar, assim. Tu consegue ter uma empatia pelo papel do Colin Farrell, que é o tipo assim... Tá, mas... Até ontem tava tudo bem, cara. O que aconteceu de ontem pra hoje, sabe? E o cara não fala pra ele, né? A justificativa não é dada pra ele, é pra irmã dele. Assim, não, teu irmão é muito burro, cara. Então é óbvio, é compreensível que o cara tenha essa reação. O que eu acho que fica mais incompreensível é quando o filme vai pro final ali. Quando fica mais acirrada essa história do cara cortar todos os dedos. E aí o outro vai querer vingança, e aí taca fogo na casa. É coisa de escala, né? Tipo, fica uma escalada meio... porque além da questão de tu simplesmente não querer falar com o cara, tem uma questão de automutilação ali que vai além da... Porque tu tá jogando... Vai de um caso de saúde mental ali, né? Aí tu passa... Eu acho que eles tocam em determinado momento do filme, né? Que o cara tá meio depressivo. Enfim. Tu passa a ser o passivo abusivo, né? Que tipo assim, eu corto o meu dedo, mas é pra jogar a culpa atingir, em ti. Obviamente, é pra te atingir. O cara também é bem filho da puta nesse sentido. Não, obviamente que o personagem não é santo ali, né? Eu tô querendo passivamente eu estou te agredindo, na real. Tanto é que ele vai lá e joga o dedo, ele não simplesmente deixa o dedo. Isso. Ou não mostra, ele vai e arremessa o dedo na porta. Toma o meu dedo. Olha o que tu fez comigo, simplesmente por estar falando comigo. Então todo mundo tem culpa naquele cartório ali. Eu acho que esse filme, assim, tem pelo menos... Por isso que eu acho esse filme tão interessante, assim, sabe? Eu acho que pelo menos 2 categorias ele tem bastante chance, que é de roteiro. Tem vários estudos de personagens que tu consegue fazer. E ator, eu não vou ficar surpreso. Eu ainda acho que dá o Brendan Fraser, mas não vou ficar surpreso se o Colin Farrell ganhar. É isso. Cotação? Vamos pra cotação, então. Quem deu a primeira nota foi eu, né? Então agora vai tu. Agora vou eu. Eu vou aumentar essa cotação. Eu vou dar 4 estrelinhas pra esse filme. Tá, eu vou dar a mesma que eu já tinha dado no Letterboxd, que é 13,5. Então, como ela fica 7,5... 13,75 é 4. Então ele fica, a nossa média aqui do C-Pop fica 4 estrelas, tá de bom tamanho, né? E se alguém for reclamar dessa nota, lembre que a gente é de humanas aqui, então a gente arredonda do jeito que a gente quiser. Exatamente. Aqui. Exatamente. Então tá, vamos para as dicas aí da semana. Vai lá, Márcio. Começa contigo aí. Pois então, né? Não vale show do Ozzy Osbourne. Não, até porque acabou de anunciar hoje, nessa quarta-feira que nós estamos gravando, que vai parar com as turnês, então não tem mais show do Ozzy Osbourne. Quem viu, inclusive ele no Gigantinho aqui, ele no Pastareia, ele na Fiergs aqui em Porto Alegre. Teve várias oportunidades para ver o Ozzy em Porto Alegre aqui. Uma dica que o Carlos até citou na primeira parte, que é um dos filmes do diretor Martin McDonagh,
que é o 3 Anúncios para um Crime, filme com a Frances McDormand, que está no Star Plus, que é a história de uma mãe que bota 3 cartazes, 3 outdoors na estrada para cobrar a polícia para solucionar o crime sofrido pela filha dela, né, que foi morta, estuprada e queimada. Então ela coloca os cartazes meio que para provocar a polícia a retomar as investigações, e a partir daí desencadeia toda a história, tanto a relação dela com o chefe de polícia da cidade, que está passando por um momento de doença terminal, tanto dela com outros personagens ali, tanto dela com a cidade, que ela acaba sendo também colocada em evidência e acaba sofrendo represálias na cidade por estar cobrando o crime. Primeiro, ela é quase erguida como herói, depois, a partir das repercussões, ela vira quase vilã da história. Então é um filme bastante interessante, que eu perdi na época, na verdade. Não vi quando ele foi lançado, acabei deixando para ver depois, não fui no cinema. E acabei assistindo há pouco tempo, na esteira do filme do Banshees, para poder contextualizar um pouco com a obra do diretor. Eu achei bem interessante, assim, bem bom. A atuação da Frances todo mundo diz que ela faz o mesmo papel sempre, e nesse caso eu achei que ela tá diferente. O Carlos faz uma cara meio... nem tanto, mas é uma outra Frances, não é a Frances do Nomadland, por exemplo. Frances Nomadland e também não é a Frances do Fargo, é uma outra Frances. Fica nublado Frances. só de tu pensar, né? É uma outra Frances McDormand. É isso, de dica para essa semana. Cara, eu tô mal de dica essa semana porque eu não tenho visto muita coisa, fora obviamente o que a gente tem falado aqui. Enfim, tô às voltas. Primeiro por causa do Big Brother, segundo por causa de uma matéria que eu tô tocando aqui, então tá tomando mais o tempo. Cara, eu poderia dar assim... Não sei, que eu não gosto de dar dica pela metade, assim, cara. Eu acho que Servant, que tá na última temporada, né? Já que a gente falou do Shyamalan no primeiro bloco, tá indo bem, mas assim, eu vou dar uma dica pela metade, tá? Então... acho que tá indo bem, mas né, que nem goleiro, não dá para elogiar antes de acabar. E eu vou dar uma outra dica pela metade, porque eu acho o tema importante. Então eu acho importante que se veja, mas eu acho que com várias ressalvas, e o que eu vou dizer não é muito popular aqui, principalmente pela opinião média que eu tenho visto aí, que é a série da Netflix, que eu vi que ainda tá bombada, continua no primeiro lugar, que é o Todo Dia Mesma Noite, né, sobre o incêndio na Kiss. Eu acho que o tema é importante, tem que ser visto, tem que continuar na memória de todo mundo, mas eu tenho algumas ressalvas à série em si, sabe? Eu acho que em alguns momentos ela consegue passar alguns sentimentos ali do que foi a tragédia, mas as minhas ressalvas são quanto a texto, assim. Eu acho o texto da série bem ruim, assim. Mas vou dar uma dica, vou terceirizar minha dica aqui. Pelo menos as pessoas que eu falei aqui no jornal que leram o livro dizem que o livro é muito bom. Então vou confiar nelas e transmitir aqui a minha dica de que o livro Todo Dia Mesma Noite vale a pena. A série acho que vale a pena pelo tema em si, mas eu nem vou entrar na questão do sotaque, sabe? Porque a gente não mora num CTG ou dentro da lancheira do parque. Mas enfim, fica aí a pseudodica, então. É isso, Márcio? É isso aí. Mas se quiser nos convidar e patrocinar para fazer o CTG numa lanchonete ou num CTG, estamos aí, fique à vontade. Aí a gente Nosso vai comercial falar está assim, aberto aí. Façam propostas. Então tá, a gente volta... tem uma outra dica rapidinha aqui, semi-dica também, né? Porque a gente já fez um programa, inclusive, falando sobre o filme que agora entrou no streaming, Pantera Negra 2, né? Que na verdade não é Pantera Negra 2, Wakanda Forever. Wakanda Forever. Wakanda para sempre. Entrou no Disney Plus. Não é tão bom quanto o primeiro, mas também não é tão xarope quanto algumas críticas penaram. Qual a vantagem de que para ver em casa dá para aumentar o brilho da TV? Sugiro que se faça isso, porque tem algumas cenas que os caras pesaram a mão na escuridão. Mas acho que tem coisas bem interessantes ali. Então também fica aí de dica Wakanda Forever. Certo? A gente volta na semana que vem, agradecendo a edição do Matheus Santos. Um abraço. Tchau, tchau.